Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. O Clube do Remo embarca para São Paulo para encarar a equipe do São Bernardo na estreia da Série C do Brasileirão. Será que o Leão vai entrar com força máxima para esse primeiro confronto? Mudança confirmada para a partida contra a equipe do Botafogo da Paraíba e a gente vai explicar para vocês alguns motivos dessa mudança de local para esse confronto primeiro do Leão como mandante nessa terceira divisão. Volante pode estar de saída do Clube do Remo e a gente também vai conversar sobre alguns resultados na primeira noite aí da Série C do Brasileirão. Vem com a gente. Bom, galera, já peço que vocês deixem o like no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube entende que vocês estão gostando aqui do nosso trabalho. Peço também que vocês se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações e lembrando, assim que chegarmos na marca de 20 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Remo para vocês aqui no canal. Esse vídeo tem o apoio e o patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, a Bet da Amazônia, a Bet dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado. Futebol nacional, internacional, NBA e muito mais, com a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar do celular, apontar para o QR Code na tela ou se cadastrar utilizando o cupom Chaves Remista no primeiro comentário fixado. Recado também aqui da Monte Estética Automotiva, onde você vai levar o seu carro para os melhores cuidados estéticos da região metropolitana de Belém. Lavagem simples, técnica, lavagem de motor, cristalização de para-brisas e muitos outros serviços. Nesse mês de maio tem a promoção de 10% de desconto para quem é inscrito aqui do Chaves Remista também. Então pega o teu celular, aponta para o QR Code na tela, ou acessa as redes sociais da Monte e agende aí o serviço no seu carro. Galera, tem muita coisa para a gente conversar nesse vídeo, principalmente falando sobre a estreia do Leão Azul Paraense amanhã contra a equipe do São Bernardo, lá no ABC Paulista. O Remo que viajou no início da tarde desta quarta-feira lá para o ABC Paulista, para esse jogo difícil contra a equipe do São Bernardo, lá em São Paulo. E o Remo que deve entrar com o mesmo time, tá, pessoal? Que jogou contra a equipe do Cametá no último domingo no Bamparabainão, confirmando a vaga na decisão do Campeonato Paraense. Vinícius, Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra e Leonan. Uchoa, Richard Franco, Galdesani, Pablo Roberto, Jean Silva e Muriqui. Esse deve ser o time amanhã contra a equipe do São Bernardo, lá no estádio 1º de Maio, tá, galera? Estádio que tem capacidade aí para 15 mil torcedores, com um bom gramado, um estádio que estava aí no Campeonato Paulista. O São Bernardo fez uma boa campanha, perdeu alguns jogadores, é verdade, durante o Campeonato Paulista, depois da eliminação no Paulistão, perdeu alguns jogadores importantes, porém ainda segue sendo uma equipe muito forte e candidata assim ao acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, como qualquer equipe paulista que sempre entra forte nessa competição. Então amanhã não vai ser um jogo fácil para o Remo, vai ser um jogo difícil e claro, se a gente trouxer um bom resultado de lá, vai ser muito importante começar com o pé direito na competição. Principalmente pensando no jogo de domingo aqui, né? O primeiro jogo do Remo como mandante contra a equipe do Botafogo da Paraíba. O Remo que solicitou junto à CBF a mudança de local do Baenão para o Mangueirão e foi atendido, tá? A CBF já confirmou a mudança aí, domingo, 7 da noite, Remo e Botafogo da Paraíba no Mangueirão. O Remo alugou principalmente questão aí de arrecadação para esse jogo contra o Botafogo, vai colocar um valor acessível de ingresso aí para os torcedores, para que seja um público bom aí, acima de 20 mil pessoas nessa primeira partida. E também entra em questão aí a questão do gramado do Baenão, né? Que o Remo está treinando por lá, dando uma poupada também no gramado do Baenão, está preparando o CT aí para futuramente treinar lá no nosso CT e ter mais opção aí para não desgastar o gramado do Baenão, que a gente sabe que tem uma qualidade que faz a diferença nos jogos, principalmente como mandante aqui na capital paraense, e da qualidade do jogo que o próprio Marcelo Cabo já disse em entrevistas aí à imprensa. Então,
Por isso que o Remo solicitou também esse jogo para o Mangueirão, para dar uma ambientada maior aí para o elenco, porque o Mangueirão sim vai ser utilizado nesse ano de 2023 na campanha da Série C, tá? Galera, eu queria conversar com vocês aqui a respeito do volante Paulinho Cruá, tá? Que tá aí negociando se permanece ou não no Clube do Remo ainda nessa temporada de 2023. O Cruá teve seu contrato encerrando agora no mês de maio. Ele pertence ao Tapajós e o seu grupo de empresários aí está negociando com o Remo se ele fica ou não no clube. Vocês sabem, né? Algumas semanas atrás a gente noticiou que o Londrina estava interessado aí no Paulinho Cruá, porém vocês sabem também que a janela de transferências para a Série B e para a Série A também, ela está fechada. Então fica aqui a dúvida no ar. Será que o Cruá vai renovar e esperar que essa janela abra ou ele vai sair do Remo, vai ficar só treinando ou esperar também que essa janela seja aberta? Isso é uma dúvida que só os próximos dias podem responder. E ele também não viajou para São Paulo, né, para encarar a equipe do São Bernardo, porque o Cabo decidiu por outras opções aí no lugar dele, como por exemplo o Claudinei, que vem treinando muito bem aí e vem mostrando que tem qualidade de jogador que estava disputando Série B nos últimos anos. Então o Curuá aí está resolvendo a sua situação com o clube do Remo, pode sim estar deixando o Leão Azul Paraense nos próximos dias aí, tá? Não se surpreendam se isso acontecer. Galera, eu queria conversar com vocês agora a respeito de alguns jogos, né, envolvendo a Série C do Brasileirão. Ontem, na primeira rodada, aí, alguns jogos que abriram a primeira rodada da Série C do Brasileirão, o São José, ele recebeu o Floresta lá no estádio Passo da Areia, em Porto Alegre. O jogo foi 0-0, bem ruim tecnicamente esse jogo, tá? Eu assisti uma parte, bem ruim mesmo. O Pouso Alegre surpreendeu Volta Redonda lá no Rio de Janeiro e venceu por 1-0. Pouso Alegre, que veio da Série D, vai entrar na competição aí como uma equipe que vai lutar pela permanência e já consegue um resultado espetacular fora de casa contra o Volta Redonda. E o Náutico foi derrotado em Manaus pro Manaus, né? O Náutico, que é um dos candidatos ao acesso para a Série B. O Manaus não vem numa fase boa, perdeu a Amazonense aí, saiu cedo na Copa Verde também, vem sendo muito criticado e ontem conseguiu se superar e venceu a equipe do Náutico lá na Arena Amazônia. Hoje tem mais 3 jogos aí para seguir com essa primeira rodada da terceira divisão. O América de Natal recebe a equipe de Ipiranga em Natal. O Brusque recebe o Amazonas lá no interior de Santa Catarina. E o nosso rival, o Paysandu, recebe a Aparecidense na Curuzu. E amanhã mais 4 jogos encerram a primeira rodada, como obviamente São Bernardo e Clube do Remo às 9h30 da noite. Então já deu para notar que algumas surpresas aconteceram. Times que jogaram em casa foram surpreendidos e times que entraram como favoritos, como o próprio Náutico, já foram surpreendidos também nesse início de Série C. Então mostra que não vai ser fácil essa competição para o Clube do Remo como nunca foi. Por mais que a gente tenha um elenco encaixado, um elenco coeso, um elenco que está jogando um bom futebol, todo cuidado é pouco, obviamente, numa competição tão difícil como é a Série C, com muita competitividade, e ela já iniciou com essas surpresas aí para a gente analisar, né, galera? Enfim, eu queria que vocês deixassem o like no vídeo, é muito importante, comentassem também esses assuntos que a gente trouxe para vocês, compartilhassem com os seus amigos, que a gente vai voltar em breve aqui para falar sobre o Leão Azul Paraense. Lembrando, amanhã tem o nosso tradicional pré e pós-jogo aqui no canal, para a gente falar muito sobre essa primeira partida do Leão Azul Paraense na Série C do Brasileirão. Tamo junto, valeu!